boa tarde para você, meu amigo, minha amiga que acompanha a programação da TV Band Vale. Eu sou o Douglas Cruz e está no ar o Brasil Gente Vale desta terça-feira, dia 25 de agosto. Eu vou com você até as 10 para 7 da noite com as principais notícias de toda a nossa região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, para você ficar bem informado. Nosso WhatsApp já está liberado, o número é o DDD 12 997635060. Eu conto com a sua participação, comentando os assuntos do dia, além, é claro, de sugerir reportagens. Hoje, o quadro Berra Bairro está de volta, reclamação que chega no nosso WhatsApp, a gente apura e cobra o poder público ao vivo. Lembrando que nós também estamos ao vivo pelo portal bandvale.com e pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Bandvale, da onde você pode acompanhar o Brasil Gente Vale de qualquer lugar do planeta. Nosso Instagram, cadê o Instagram aqui, produção? Instagram. @Brasil Gente Vale, da onde você pode ficar com a notícia sempre na palma da sua mão, aonde você estiver, além, é claro, de conferir os bastidores aqui do Brasil Gente Vale. Hoje o noticiário tá quente, você que estava acompanhando Brasil Gente com Joel Datena já viu informações que 2 indivíduos foram presos no estado do Rio de Janeiro sobre um homicídio que foi cometido aqui em São José dos Campos. Daqui a pouco a gente já entra com essas informações. Tem também atualização, como eu disse ontem, do caso do Hospital Alvorada em Jacareí. Funcionários relatam que não receberam os pagamentos atrasados e nem as verbas rescisórias. Daqui a pouco a gente mostra, tem também notícia de Ubatuba, infelizmente tragédia na rodovia envolvendo uma família da cidade. Logo mais a gente mostra tudo isso aqui no Brasil Gente Vale. Mas antes, a gente está falando de terça-feira, 5h30 da tarde agora. Vamos ver como é que está o clima na região? Começando com São José dos Campos, imagens ao vivo do Complexo Colina Shopping na nossa região. Nesse momento, se você pode ver, se vocês conseguirem dar um zoom aí para nós, produção, Avenida Cassiano Ricardo com um trânsito intenso aqui na região do Jardim Aquário, zona oeste da cidade. Olha lá, muita gente, olha lá, nossa câmera é ao vivo. A gente mostra Pedro, Mariano e Alisson, os magos das lentes, trânsito intenso na zona oeste de São José dos Campos. Afinal, é hora do rush, 5h31. E se a produção tivesse informação, tá chovendo, produção, ali na zona oeste da cidade? A gente está vendo nas imagens que as pistas parecem molhadas. Ao que tudo indica, é um chuvisco já nesse fim de tarde de terça-feira, 21 graus aqui em São José dos Campos, e o trânsito na hora do rush em São José dos Campos é intenso na cidade. Imagens que só a Band mostra para você aqui no Brasil Gente Vale, zona oeste de São José dos Campos, nesse momento com trânsito intenso na saída da Cassiano Ricardo com sentido ao centro ou à zona sul pelo anel viário. Imagens também que a gente tem lá do litoral norte. Vamos com imagens ao vivo de Ilhabela, nesse momento 20 graus e tempo fechado na cidade. Litoral norte tem um alerta aí de ressaca marítima com ondas de até 3 metros de altura, e por lá a gente pode ver nas imagens cedidas pelos nossos parceiros da Tudo em Ilhabela que no Saco da Capela em Ilhabela tá tudo fechado por lá. Mais imagens, Aparecida, isso, maior templo mariano do mundo, Santuário Nacional de Aparecida, nesse momento 22 graus, também com chuva. Você pode ver um pouco abaixo ali na passarela que o pessoal já está se locomovendo, alguns com guarda-chuva, começando uma garoa na região do Vale Histórico, 22 graus. É esta terça-feira que começa com esse fim de tarde / noite, chovendo em algumas cidades da nossa região, imagens que a gente mostra aqui no Brasil Gente Vale. Agora, 5h32, vamos começar falando sobre uma execução que chamou a atenção na zona norte de São José dos Campos. Um homem foi morto a sangue frio dentro da recepção de uma academia na Avenida Rui Barbosa, região de Santana, aqui na zona norte. Imagens de câmeras de segurança, coloca aí a lição, esse primeiro copião de imagens, como a gente fala, registraram o assassinato que chama a atenção pela crueldade. Ó, recepção da academia na zona norte, o indivíduo de preto entra, minha nossa, acaba descarregando a arma na vítima que estava ali sentada na recepção da academia e ainda volta com requintes de crueldade para executar a vítima. Uma imagem impressionante. Quem está lá na Zona Norte, Avenida Rui Barbosa, com informações ao vivo do local onde o crime aconteceu, é a repórter Poliana Prestes. Inclusive, a gente está vendo, Poliana já está com capa de chuva aqui na Zona Norte da cidade. E a informação exclusiva é que os suspeitos já foram presos no estado do Rio de Janeiro. É isso, Poliana? Boa tarde para você.
É isso mesmo, Douglas, uma ótima tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Brasil Gente Vale. 2 suspeitos de envolvimento neste crime que aconteceu na tarde de hoje aqui em São José dos Campos já foram presos, viu? E é uma informação confirmada pelo nosso jornalismo da Band. Eles foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra. O trecho é da cidade de Itatiaia, região sul ali do Rio de Janeiro. De acordo com as informações da polícia, eles teriam contado com a ajuda de um terceiro para fugir em um carro. A polícia segue trabalhando nessa terça-feira para conseguir deter todos os suspeitos de envolvimento nesse crime, Douglas. E foi por volta das 2 horas da tarde que aconteceu. Aqui nessa academia que a gente está mostrando para vocês, na Zona Sul, aliás, Zona Norte de São José dos Campos, na Avenida Rui Barbosa, academia agora de portas fechadas, aconteceu aqui dentro, na recepção. As imagens das câmeras de segurança aqui do estabelecimento mostram um homem todo de preto. Ele chega, tá com um capacete nos braços e ele saca a arma de dentro da roupa, então atira contra a vítima. A vítima é um homem que estava sentado em uma poltrona aqui na recepção, que foi atingido por pelo menos 14 disparos. Ele foi alvejado, Douglas. Logo depois de emitir todos esses disparos, o indivíduo sai da academia e ele foge. Ele teria contado com a ajuda de um comparsa que estava de moto. Ele, na moto, fugiu, então deixou o local. 2 pessoas que estavam aqui dentro também, no momento que tudo aconteceu, ali na recepção, a gente pode ver na hora dos disparos, elas ficam encurraladas ali na cena do crime. Quando o criminoso sai, elas se abraçam ali em pânico. O SAMU foi acionado para tentar socorrer este homem que foi baleado aqui, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local mesmo. A academia agora de portas fechadas. Quando a gente chegou aqui era mais ou menos 20 para 5, as viaturas ainda estavam no local, ainda estava com uma área isolada, mas agora a área já está sem as faixas, não tem viatura da Polícia Civil por aqui, mas a academia que funciona até às 11 da noite, hoje já está fechada agora, 6 horas da tarde, Douglas. Este é um crime, então, que a Polícia Civil está investigando. Essa região é uma região que conta com as câmeras do Centro de Segurança e Inteligência aqui de São José dos Campos, que flagraram, registraram toda a rota de fuga dos criminosos, possibilitando, então, que eles fossem presos por meio do monitoramento. Eles foram localizados na rodovia Presidente Dutra, lá na cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Esse crime está em investigação pela Polícia Civil. Até o momento, tudo que a gente sabe sobre a vítima, esse homem que estava sentado na poltrona e foi alvejado, o que a gente sabe sobre ele é que ele era do Rio Grande do Sul, então um homem que veio lá do sul aqui para São José dos Campos e que agora, infelizmente, perdeu a vida, alvejado. A Polícia Civil, então, vai investigar para esclarecer qual teria sido a motivação para esse crime aqui na zona norte de São José dos Campos, em plena luz do dia, Douglas. É isso, Poliana Prestes, repórter sempre completa com as informações. Quem está com ela é o cinegrafista Eduardo Fernandes. Alisson, coloca pra gente as imagens de Eduardo, pede para ele mostrar a Avenida Rui Barbosa, é uma avenida movimentada da Zona Norte aqui de São José dos Campos, uma avenida que em todo o horário do dia tem um movimento grande. A gente tem as imagens de Eduardo aí, Alisson, aí ó, tá na tela, você tá vendo que nesse momento, hora do rush, 5 horas e 37 minutos, muitos carros passando pelo local. É uma avenida que dá acesso da Zona Norte à região central, principal saída da Zona Norte de São José dos Campos. Quase todos os bairros da Zona Norte têm que passar por aí para acessar a região central. E o que chama a atenção, existe também a Via Norte, que é outra alternativa, mas a Rui Barbosa é a mais utilizada. O que chama a atenção é que esse crime, melhor dizendo, aconteceu por volta das 2 horas da tarde e olha o tanto de gente que tinha dentro da academia. Uma academia de rede, uma academia movimentada. Olha essas 2 pessoas que ficaram encurraladas no momento dos disparos. Imagina o desespero. Poliana, você que está aí há algum tempo, mais cedo o repórter João Guimarães também estava por aí. Vocês chegaram a conversar com alguém? Alguém ouviu o barulho dos tiros de arma de fogo? O pessoal ficou assustado por aí, Poliana?
Sim, Douglas, as pessoas ficaram bem assustadas por aqui. Quando eu cheguei, eu conversei com uma moradora aqui da região, na Avenida Rui Barbosa, que contou que 2 horas da tarde ouviu os disparos. Todo mundo ficou bastante assustado. Vamos ouvir um pouquinho na tela. Eu vi os tiros, eu estava na sala, eu estava arrumando para ir para a cidade. Quando eu fui pegar a bolsa na mesa, eu escutei aquele tiro, um colosso de tiro. Deu um colosso assim, na hora eu fiquei meio nervosa, saí na janela, mas de lá também eu não vi nada aqui. Quando eu saí no portãozinho aqui, que eu ia tomar ônibus aqui, daí estava fervendo de gente, polícia, tudo, estava tudo aí. É isso, Douglas. Um crime, então, que assustou os moradores aqui da região, que paralisou a rotina de quem faz uso dessa academia e que realmente deixou todo mundo muito indignado com essa situação em plena luz do dia, tarde desta terça-feira, aqui na Zona Norte de São José dos Campos, Douglas. É isso, Brasil Urgente vale sempre com as informações ao vivo. Eu vou pedir para o Eduardo mostrar que um pouco atrás da Poliana tem um ponto de ônibus. A gente pode sentir um tranco na câmera, né, que o Eduardo está com a câmera ali no tripé, o que é normal, o Eduardo é o mago das lentes, mas você vê ó, que ao fundo tem um ponto de ônibus, a principal saída de ônibus da Zona Norte de São José, onde essa entrevistada falou conosco, ela ia pegar o ônibus ali, essa aposentada. Então chama atenção, minha gente, o indivíduo que cometeu o crime não tinha medo de nada, não tinha medo de câmera de segurança, não se assustou com as pessoas que estavam dentro da academia. Então a mulher estava aí, aposentada, que estava nesse ponto de ônibus, ouviu os disparos, ficou assustada, inclusive várias pessoas que estavam dentro da academia. Era por volta das 2 horas da tarde, um momento que a academia está mais vazia geralmente, mas mesmo assim, recepcionistas estavam lá. A gente tem a imagem de novo, produção, coloca a imagem dos tiros. É uma imagem que chama atenção, porque ó, as recepcionistas aparecem no canto da tela, pessoas entrando na academia e 2 pessoas que, olha, ficaram encurraladas. Imagina o desespero. Foram ao menos 14 disparos de arma de fogo e, minha gente, esse indivíduo entrou aí para matar. A gente tem informação que a vítima é um empresário que atua na Zona Norte de São José dos Campos, com idade entre 30 e 40 anos. A gente ainda não sabe a motivação do crime, mas a informação que a gente tem é que os 2 suspeitos já foram presos na cidade de Itatiaia, Rio de Janeiro, primeira cidade ali do sul fluminense, cidade que era um distrito da cidade de Resende, agora Itatiaia, que junto com Resende formam ali a primeira cidade do estado fluminense, e chama a atenção que esses indivíduos, coloca a imagem da moto, produção, por favor, por gentileza, a lição hoje está voando na direção de TV aí, ó. As câmeras do CSI de São José dos Campos rapidamente registraram que esses indivíduos saíram ali da Zona Norte, deram fuga, acessaram a rodovia Presidente Dutra, a imagem da moto que já foi apreendida, e os indivíduos foram presos no estado do Rio de Janeiro. Ação rápida da Polícia Civil, a DEIC, Delegacia Especializada de Investigações Criminais aqui da cidade de São José dos Campos, foi acionada desde as 2 horas, ó, imagens que vocês estão vendo aí do João Guimarães também, Polícia Militar também nessa cooperação. Infelizmente, a vítima sendo retirada pelo Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística aqui de São José dos Campos. A gente ainda não tem essa informação completa da identidade dele para passar para vocês, mas é um caso que chama atenção. Para a gente fechar essa primeira notícia do dia, eu vou pedir para o Alisson colocar novamente as imagens lá do Eduardo Fernandes. O Eduardo está com a gente ainda? A gente tem a imagem do Eduardo Fernandes ainda lá na Zona Norte de São José dos Campos, Avenida Rui Barbosa. Essa imagem ao vivo. Nesse momento, a academia está fechada. A academia, que é uma rede de academias, não tem nada a ver com o que aconteceu, obviamente. Nesse momento, a gente ainda não conseguiu uma nota de resposta da academia, mas é claro que a academia Compass Fit não tem nada a ver com esse crime. Era um aluno da academia que possivelmente foi morto aí em decorrência de um outro caso, né? Não tem nada a ver com a academia. A gente agora vai continuar nesse caso para entender o que levou à motivação desse assassinato. Vou agradecer ao Eduardo, a Poliana Prestes, nossa brilhante equipe de reportagem que está ao vivo na Zona Norte de São José dos Campos, e eu quero a sua opinião. Um crime que chama a atenção, infelizmente, mais um homicídio que tem sinais claros de execução aqui na Zona Norte de São José dos Campos. As famílias da vítima, nossas condolências, e a gente vai agora com esses indivíduos presos no estado do Rio de Janeiro e espera que eles
acabem aí falando qual foi a motivação do crime, qual foi o motivo desse homem ser assassinado com mais de 10 tiros de arma de fogo, um crime que chama atenção aqui na zona norte de São José dos Campos. O WhatsApp está liberado, é o 12 997 63 50 60. Seguindo com o Brasil Urgente Vale, um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado às margens do rio Paraíba do Sul, cidade de Lavrinhas. Caso que foi registrado na tarde de ontem. Por causa do estado de decomposição do cadáver, não foi possível identificar a vítima. O caso também é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita. Qualquer atualização sobre esse caso de Lavrinhas, a gente traz ainda hoje na edição do Brasil Urgente Vale. Reportagem sempre rodando as ruas da nossa região. Agora presta atenção nesse caso em Taubaté. Alô Taubaté, quero a sua participação, sua opinião. Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar uma farmácia em Taubaté. O problema é que o indivíduo furtou o estabelecimento de manhã e novamente à noite. Meu Deus do céu, roubou de manhã, roubou à noite, comerciante. Os funcionários não têm paz, mas ele foi preso. Quem tem mais informações é a repórter Duda Vasconcelos. Esse homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Taubaté após furtar por 2 vezes, em um curto intervalo de tempo, a mesma farmácia no bairro Areão, em Taubaté. A ocorrência aconteceu por volta das 8h20 da noite de ontem, esta segunda-feira. A farmácia, furtada 2 vezes, fica na Avenida Francisco Barreto Leme, no Areão, aqui em Taubaté. De acordo com o boletim de ocorrência, esse homem, suspeito de cometer esses 2 crimes de furto, entrou na farmácia a primeira vez pela manhã, roubou, furtou alguns produtos e conseguiu fugir. Poucas horas depois, já no começo da noite, ele voltou à mesma farmácia e também pegou mais um produto, furtou mais outro produto dessa mesma farmácia. A mercadoria levada na primeira leva, o que ele levou de manhã, ainda não foi recuperado. Mas quando ele voltou por volta das 8 horas da noite a essa mesma farmácia, ele pegou um outro produto, ia fugir com o produto. Quando um funcionário percebeu, ele viu que seria abordado pelos funcionários que perceberam a prática do furto, ele jogou o produto no chão e tentou fugir, mas os funcionários da farmácia conseguiram conter até a chegada da polícia. A PM então foi acionada e conseguiu recuperar esse produto que ia ser furtado nessa entrada das 8 horas da noite desse homem a essa farmácia. Durante a abordagem, além de recuperar esse produto, os policiais militares também apreenderam uma bicicleta deste homem. Ele foi levado à delegacia e foi formalizado em flagrante por 2 crimes, tanto por furto consumado na ação de manhã, que ele conseguiu furtar os produtos, e também por furto tentado. Ele tentou furtar esse produto durante a ida dele à farmácia à noite. Diante da tipificação do crime continuado, não foi concedida fiança. Por ele ter cometido 2 crimes em poucas horas de intervalo, não há possibilidade de fiança. Por isso, ele foi preso já preventivamente. Na decisão, o delegado destacou alguns pontos do motivo dessa prisão. O principal deles é que este homem que furtou 2 vezes a mesma farmácia, já possuía uma passagem extensa de furtos criminais. Ele já também tinha passagens por delito contra o patrimônio e, segundo o delegado, fez dessa vida de delitos um meio de sustento de vida. Então, pelo delegado, esse homem seguirá preso porque, segundo a decisão, a liberdade dele coloca em risco a garantia da ordem pública, especialmente por ter cometido 2 furtos contra uma mesma vítima em um curtíssimo intervalo de tempo. Esse homem segue preso. Duda Vasconcelos para o Brasil Urgente Vale. Obrigado, Duda, pelas informações direto de Taubaté. Um caso que chama atenção: o indivíduo furtou a farmácia de manhã, não satisfeito, voltou lá à noite para atazanar a vida dos funcionários e também do comerciante. A Polícia Militar, através dos agentes do 5º Batalhão General Salgado, responsável pelo policiamento de Taubaté, foram lá, prenderam esse indivíduo, se é que eu posso chamar ele assim, e a informação atualizada que a Duda trouxe pra gente é que ele já passou pela audiência de custódia e segue preso preventivamente porque tinha uma extensa ficha criminal. E daí é aquele velho problema que a gente sempre fala: o indivíduo é preso, vai para audiência de custódia ou para a justiça e muitas vezes acaba liberado porque a nossa lei muitas vezes não é severa como deveria ser, e daí volta a atazanar a vida de gente de bem que está trabalhando na farmácia, que tem lá conta para pagar, filho em casa e é ameaçado por indivíduo como esse. Mas dessa vez ele está preso preventivamente. Eu espero que esse ladrão não volte tão cedo às ruas da nossa região. Belo trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil de Taubaté. E olha, a noite foi de muito trabalho para a Polícia Militar, hein?
A corporação realizou importantes prisões, vem comigo aqui, produção, isso, em São José, Taubaté e Pindamonhangaba. Confira o balanço policial. Um homem foi preso por ameaça no bairro Santa Hermínia, na zona leste de São José dos Campos, na noite de ontem. Segundo a polícia, ele teria ameaçado a própria mãe por telefone. Durante a abordagem, o suspeito pegou um facão e não obedeceu às ordens dos policiais. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi detido. O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher e permaneceu preso à disposição da Justiça. Já em Taubaté, um homem foi preso por tentativa de furto na noite de ontem no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi detido depois de furtar ferramentas de uma estética automotiva. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso. Em Pindamonhangaba, um homem foi detido por porte de drogas na noite de ontem, no bairro Jardim Mariana. Durante a abordagem, ele disse aos policiais que estava com cerca de 500 gramas de maconha e uma quantia em dinheiro. O suspeito alegou que a droga seria para uso próprio. O suspeito foi levado à delegacia e responderá ao processo em liberdade. É isso, muitas prisões que foram realizadas por toda a região, um belo trabalho da Polícia Militar. Esse trabalho conjunto entre as forças de segurança é muito importante para tirar esses criminosos da rua. Agora presta atenção nesse caso, eu quero mensagem aqui do pessoal que mora em Jacareí. Caso que chama a atenção e a gente vai mostrar agora numa reportagem. Hein? Brasil Gente Vale segue falando sobre a interdição do Hospital Alvorada. Ontem nós mostramos uma reportagem que falava mais sobre a interdição que foi realizada pela Vigilância Epidemiológica do Estado e também da Prefeitura. A medida tem caráter cautelar e após várias denúncias realizadas no local, esse hospital foi fechado de maneira cautelar, uma interdição cautelar. Após a exibição da reportagem de ontem, dezenas de ex-funcionários procuraram o jornalismo da Band Vale alegando que foram demitidos sem receber os últimos pagamentos e nem as rescisões trabalhistas. Nossa equipe foi conversar com esses profissionais da saúde e você confere a reportagem completa agora na tela do Brasil Gente Vale. Eles dedicaram anos de trabalho cuidando dos pacientes que eram recebidos no hospital e agora são obrigados a seguir a vida sem receber pelo que fizeram. Tudo começou com uma série de atrasos nos pagamentos dos salários, benefícios e direitos trabalhistas como o FGTS. Desde 2019 começou os atrasos do Fundo de Garantia, do FGTS, não ser depositado mesmo. Não depositava para ninguém, pegou da pandemia para cá, não depositava o fundo de garantia, as mudanças com datas de pagamento, atrasos de pagamento, de vale alimentação, a humilhação de você entrar num transporte coletivo, passar o seu cartão de ônibus e não ter caído a recarga. E tipo assim, ficar aquela, tipo, a desculpa, joga para a empresa de ônibus, a empresa volta para eles, entendeu? E outra coisa também assim, que para mim, eu vou falar no meu pessoal, que é muito humilhante, você tentar comprar sua casa própria, dar entrada, saber que o seu fundo de garantia é obrigatório, que eles podem usar para isso, e você chegar lá e não ter nada. Isso para mim foi um choque, entendeu? Com causa ganha na Justiça desde novembro do ano passado, após uma rescisão indireta do contrato, Maria Janicélia ainda não recebeu nenhum centavo dos direitos trabalhistas. Fiquei muito tempo cuidando das minhas filhas sozinha, eu largava elas lá sozinha, para trabalhar. Então assim, se você falta, desconta, se você chega atrasado, desconta. E por que não cumprir com os deveres do funcionário que cumpriu certo, que chegou aqui, que trabalhou, que prestou serviço, que largou a sua família em casa para vir cuidar da família de outras pessoas aqui dentro? Então eu acho, sinceramente, muito absurdo. E há quanto tempo que você está com essa causa na Justiça, essa rescisão indireta? Então, eu saí em maio, entrei com a rescisão em maio, então tem basicamente 1 ano e pouco. Que já foi dado causa-ganha, já foi feito acordo perante o juiz, foi dado causa-ganha e até agora eu não recebi nenhuma parcela do que foi combinado, nada. No caso de Domitília, que também é ex-funcionária e pediu demissão no mês passado, após a situação com a empresa se tornar insustentável, o problema é o mesmo. Até hoje, sequer foi dado baixa na carteira de trabalho. Saí como rescisão indireta, Eu pedi minha rescisão indireta, fui no advogado, eu só quero receber o que é meu, entendeu? Enviei a minha rescisão, o meu pedido de rescisão indireta via WhatsApp, porque é assim que a gente sempre foi tratado, por WhatsApp, sempre com mensagem eletrônica. Então, assim, enviei minha rescisão indireta. Até hoje, eu estava olhando a minha carteira profissional, ainda não foi dado nem baixa ainda. Olha, eu sempre acreditei que poderia haver melhorias, porque era o que a gente escutava durante os corredores, As nossas representantes, que era da nossa categoria, nunca chegou até a gente, nunca fez uma reunião
verdadeira, explicou a situação do hospital. Pode ser que ela não sabia também, eu acho muito improvável não saber disso, né? Mas sempre vai melhorar, mês que vem vai melhorar. Só que daí eu comecei a ver que quando o salário atrasava 10 dias, quando passou de 20 dias, eu falei, não, já não vai mais pagar. Mas sempre esse papo mentiroso de que o hospital ia melhorar, que o mês que vem ia dar certo, e nunca deu certo, né? O hospital anunciou a demissão dos últimos funcionários na semana passada. Eles foram comunicados por WhatsApp e até hoje seguem sem respaldo nenhum da empresa. A unidade foi interditada pela prefeitura e agora está de portas fechadas para os trabalhadores e também para pacientes. Fomos desligados da empresa no dia 18 pelo WhatsApp, sem nenhum respaldo, não falaram nada sobre o assunto, só o RH mandou um recado, um comunicado no WhatsApp, nada mais. Trabalhamos, fomos desligados daqui, não recebemos salário atrasado, VA atrasado, FGTS nunca depositaram, INSS também, parece que faz uns 2 meses que eles eles coletam do nosso salário, mas não enviam. Estamos aqui, não estamos querendo nada do que não seja nosso, tá? A gente está aqui porque a gente quer o que é nosso por direito, trabalhamos bastante tempo, então a gente tem direito de estar recebendo. Na verdade, eu trabalhei até o dia 17 de agosto, né? Aí fui demitido via WhatsApp e 24 anos, né, de trabalho na empresa, né? E trabalhando certinho, nos meus plantões, corretamente, e mandaram embora e não falaram mais nada. Começou a ficar caótica desde do ano passado, em outubro, começou a atrasar, né, o pagamento de adiantamento, depois o pagamento, e assim foi por diante. Tanto que agora, antes de ser demitido, não pagaram o adiantamento, nem o pagamento, nem o pagamento, nem vale alimentação, nem nada. A interdição do hospital foi confirmada pela Prefeitura de Jacareí ontem. Segundo a Secretaria de Saúde, o hospital particular foi fechado após uma fiscalização identificar irregularidades na unidade. Uma ação das vigilâncias epidemiológicas do município e do estado foi realizada após um número expressivo de denúncias e diante de um histórico de problemas que voltaram a ser identificados no hospital. Questionado, o Hospital Alvorada disse que vem adotando um processo de readequação e melhorias, tomando as medidas necessárias para atender às solicitações e posteriormente retomar as atividades. A nota ainda afirma que as medidas estão sendo conduzidas de forma planejada e responsável, priorizando a segurança dos pacientes, colaboradores e profissionais. Questionado sobre o pagamento das verbas trabalhistas a ex-funcionários, o hospital não respondeu à reportagem. Reportagem completa da Poliana Prestes, e agora eu falo diretamente ao Hospital Alvorada, ao Dona Saúde, né, o convênio. Esse é o respeito que vocês têm pelos funcionários que trabalharam 24 anos? Você viu na reportagem, a gente falou com pelo menos 4. Nossa equipe chegou lá, tinham cerca de 10 ex-funcionários, né? Eu estou falando de auxiliar de limpeza, de técnico de enfermagem, de auxiliar de radiologia. Gente que trabalhou a vida inteira cuidando de quem mais precisa, porque quem procura o hospital é quem está doente, é quem está passando mal, é quem precisa de atendimento. E os funcionários sempre estão lá, são profissionais da saúde. E daí agora, na hora de mandar embora, não paga salário, não paga rescisão trabalhista, não paga o FGTS. Gente, é um absurdo. A gente deu a nota na reportagem do Hospital Alvorada, a gente entrou em contato com a Dona Saúde, ainda não obteve resposta e o canal está aberto. Jornalismo da Band é plural. É sempre importante ter todos os lados da reportagem. Mas vocês viram os trabalhadores falando, profissionais da saúde que trabalharam anos e não têm nem a rescisão trabalhista e nem os salários atrasados pagos depois de serem demitidos por mensagem no celular, gente. É um absurdo. Então a gente vai continuar nessa história, porque o caso já está judicializado e a gente espera uma resposta. O jornalismo da Band está aberto. Se vocês quiserem rebater, falar que o funcionário está errado, a gente traz a informação aqui no Brasil Gente Vale. Enquanto isso, a versão que a gente tem é a dos funcionários, que alegam que trabalharam por anos no hospital,
e não receberam nem sequer os salários e o vale alimentação que estão atrasados. Absurdo, e a gente vai continuar cobrando essa história aqui no Brasil Gente Vale. Seguindo com o programa, chegou o momento mais importante do Brasil Gente Vale, que é a sua participação. Nosso WhatsApp está na tela, é o 997635060. O Hélio de São José dos Campos, boa tarde, Douglas. Mais uma vez estamos juntos no Brasil Gente Vale. Lamentável esta execução na Academia da Zona Norte. Parabéns para a Polícia Rodoviária Federal pela prisão dos suspeitos e aí a todas as forças de segurança. A gente tem informação que o CSI aqui de São José dos Campos, junto com a Guarda Civil Municipal, forneceram as imagens. Os indivíduos fugiram de moto, abandonaram a moto, pegaram um carro, acessaram a rodovia Presidente Dutra e daí a Polícia Civil aqui de São José, através da DEIC, junto com a Polícia Rodoviária Federal e com o GAT, que é a Polícia Militar lá do estado do Rio de Janeiro, realizaram essa brilhante prisão. Obrigado pela sua participação, Hélio. Zap do Povão! É isso, a Diva mandando mensagem. Boa tarde, Douglas, tudo bem? Que triste essa morte na academia. Fico pensando nessas duas moças que estavam ali, devem estar com um psicológico abalado realmente, só por Deus mesmo. Abraço para você também, Diva. Obrigado pela participação. O Anderson está em São José. Boa tarde, Douglas. Coitada dessas moças que estavam na academia. Produção, a gente consegue voltar ao circuito de segurança que mostra o crime que aconteceu na Zona Norte? Imagina o desespero, só Deus para proteger mesmo. Obrigado, Anderson. Ó, imagem impressionante. Repara as duas moças ali que estão sentadas. Gente, elas ficaram encurraladas. Não tinha para onde correr. Ó, o desespero. A gente tem, inclusive, na continuidade da imagem, que eu acho que está cortado, elas se abraçam porque elas ficam desesperadas. Olha, imagina o desespero. Você vê um crime brutal desse e não ter para onde correr. Um caso que chama atenção, mas as forças de segurança já prenderam os principais suspeitos. Obrigado pela participação, Anderson, e a produção do Brasil Gente Vale, que sempre coloca as imagens em tempo real para você. Mais mensagem? O Eduardo está em Taubaté. Boa tarde, Douglas. Esse homicídio na academia, a priori, parece acerto de contas. Mas ainda é cedo para concluir a verdade, Eduardo. E quem vai concluir o que levou à motivação desse crime é a Polícia Civil aqui de São José dos Campos, que está na investigação desse caso. Bom, já que a gente está falando tanto aqui de São José, desse assassinato, vamos para o intervalo rapidamente com imagens aqui da nossa cidade. São José dos Campos na tela, nesse momento 19 graus, a temperatura já caiu, essa garoa fina já deu uma cessada. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta com mais informações de toda a nossa região. O Serra Mar Shopping está cheio de novidades. Novas lojas, marcas exclusivas, além de opções de gastronomia, lazer e bem-estar. E você pode desfrutar de tudo isso com estacionamento gratuito até às 14 horas. Serra Mar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. Na Ultrafarma você economiza de verdade. Dá uma olhada. Comprar todos esses medicamentos lá. Para mais de R$600. Eu gastei 214. Fora era a faixa de 160, aqui eu vou pagar uns R$90. Osasco é R$90. Aqui eu pago R$9. É isso. Eu não teria condições de fazer o meu tratamento com essas medicações se não fosse a Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com, aplicativo ou na Mega Loja. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Agora 6 horas e 13 minutos, Brasil Gente Vale está de volta, sempre contando com a sua participação. Nosso WhatsApp está sempre liberado, é o 12 997635060 e presta atenção nessa reportagem, hein? O Ministério da Justiça deu início a uma campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A medida acontece em meio ao aumento de casos no Brasil. São 242 pessoas desaparecidas por dia no país. Veja na reportagem. Um cotonete, alguns segundos e pronto. Veio a resposta esperada por 2 décadas. A coleta de DNA ajudou o João a identificar o corpo do pai, 20 anos depois da morte. Todos nós, no momento, sofremos muito com isso. E 20 anos, você pensando, será que
que ele está andando por aí? Será que ele está perdido? O que é que aconteceu? Essa era a dúvida. E quando você realmente sabe, não é agradável, mas você encerra o ciclo realmente. Nesta semana, essa coleta ganha uma força-tarefa nacional. São 334 pontos em todo o país para receber familiares de desaparecidos. A mobilização acontece no momento em que o número de desaparecidos bateu recorde. No primeiro semestre deste ano, foram 43.828 casos registrados no Brasil, uma média de 242 desaparecimentos por dia. A amostra é pequena, mas a busca ganha o Brasil inteiro. O DNA coletado vira um perfil genético e é cruzado com amostras de pessoas encontradas ainda sem identificação pelo país. Geralmente o perfil genético é a última esperança, né, do familiar para que consiga ter um vínculo genético com o desaparecido. Então aquele ente familiar, aquele ente, né, que está buscando esse desaparecido, é muito importante que venha fazer a coleta. Na Bahia, o banco já reúne mais de 1.100 amostras relacionadas a desaparecidos e familiares, o que permitiu a identificação de 16 pessoas a partir desse cruzamento. A gente costuma dizer que é um luto congelado, né? Porque enquanto não se tem realmente notícias da pessoa desaparecida, existe uma esperança, mas existe a necessidade de uma resposta. Então a campanha é fundamental. É isso, uma campanha fundamental, principalmente para as pessoas que estão nessa angústia há anos, né, de parentes que foram desaparecidos. Nós já mostramos reportagem aqui no Brasil Gente Vale de pessoas que estão buscando por familiares e não tem nenhuma resposta. E como você viu na reportagem, essa ação pela coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas acontece em vários pontos espalhados de todo o Brasil até a sexta-feira. A repórter Poliana Prestes está de volta ao vivo com as informações desse ponto de coleta aqui na nossa região, né, Poliana? Agora, boa noite já para você. Boa noite, Douglas. Pois é, o ponto de coleta aqui no Vale do Paraíba fica em São José dos Campos e é no IML, que fica ali na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na Vila Industrial, a zona norte aqui da cidade. E esse ponto ele vai funcionar, como você disse, até sexta-feira e o horário para ser atendido lá é das 9 da manhã até as 6 da tarde. A prioridade deve ser dada para fazer o exame familiares de pessoas que estejam desaparecidas e que tenham parentesco de primeiro grau com essa pessoa que está desaparecida. Então dá preferência para mãe, pai, filhos de pessoas que estejam desaparecidas podem fazer também este exame. A gente viu na reportagem que é uma coleta muito rápida, né, e fácil, não tem nenhum procedimento indolor. É muito fácil, um cotonete que é passado na área interna da bochecha ali já consegue fazer essa coleta do DNA, Douglas. E essa coleta, como eu disse, pode ser feita por parentes de primeiro grau das vítimas que estão desaparecidas, inclusive crianças, ou então por qualquer outro familiar, claro. Para ser atendido é necessário apresentar um documento de identificação, então o RG, e é importante também ter o boletim de ocorrência, levar uma cópia. Não é obrigado a apresentar o boletim de ocorrência. Quem não tiver, precisa pelo menos ter o número desse registro e a informação sobre a delegacia em que esse boletim foi registrado. Então o atendimento que vai acontecer aqui na nossa região é em São José dos Campos, o ponto de coleta é o IML, que fica na Vila Industrial, na Avenida JK, e vai funcionar até sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Para essas pessoas que têm parentes desaparecidos, essa é uma ação muito importante e que traz, né, ainda mais esperança na localização desse familiar, Douglas. É isso, o repórter Poliana Prestes sempre com as informações completas. A gente espera que esse mutirão tenha mais efetividade, porque como a gente viu na reportagem, são 242 pessoas que desaparecem por dia no Brasil. Então imagina a angústia dessas famílias, um importante mutirão que pode agilizar a esses familiares ter pelo menos uma resposta dessas investigações. Obrigado, Poliana Prestes. Daqui a pouco a Poliana está de volta no Band Cidade, segunda edição, e a gente vai seguir dando mais notícias desse mutirão que segue até a próxima sexta-feira aqui no ML de São José dos Campos. Fica ali na Avenida JK, um pouco antes do Hospital Municipal. É mutirão que é importante para a gente ter uma atualização cadastral, e esse exame de DNA pode atualizar alguma nova informação sobre a investigação nos casos de desaparecimento. Olha, presta atenção nesse caso aqui. Curioso, no mínimo, que está chegando de Ubatuba. Um homem foi flagrado invadindo um restaurante pela janela no centro da cidade.
A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Veja. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem invade um restaurante na região central de Ubatuba. O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira. Nas imagens, o suspeito aparece se espremendo para passar por uma pequena janela nos fundos do estabelecimento. Depois de alguns segundos, ele entra e começa a vasculhar o local. Ele passa pela cozinha, pelo salão e vai até o caixa, de onde retira todo o dinheiro. O suspeito ainda abre o freezer e verifica os produtos, mas não leva nada. Durante a invasão, ele também consome alguns alimentos do restaurante. De acordo com os responsáveis, o furto só foi descoberto na manhã seguinte, quando os funcionários chegaram para trabalhar. Eles encontraram um portão interno aberto e a janela dos fundos danificada. Segundo o proprietário, esse tipo de ocorrência não é comum no estabelecimento. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil. Até agora, o suspeito não foi identificado. A gente até acha engraçado as imagens do indivíduo se espremendo ali pela janela para entrar no estabelecimento, mas é uma situação triste. Meu irmão? É, Pedrão, pé de China, uma situação triste principalmente para o comerciante que é lesado, que sai com o comércio destruído, tem bens roubados e daí não consegue fazer nada. Muitas vezes esses indivíduos que acabam perambulando pelas ruas da região dificilmente são pegos porque, desculpe o perdão da palavra, é gente que rouba por nada, né? Rouba para comprar droga e é difícil, é um trabalho difícil para a polícia militar acabar prendendo esses indivíduos. Enfim, um caso curioso que vem de Ubatuba e a gente vai continuar acompanhando para ver se esse indivíduo vai ser detido. Atualização importante também que vem da cidade de Caçapava. Agora mudando de assunto, entrando na seara política, o prefeito Ian Lopes apresentou à Câmara dos Vereadores a defesa dele no processo que investiga supostas irregularidades no uso de recursos do Fundo Municipal de Transportes e Trânsito. A assessoria do prefeito confirmou a informação, mas não informou o teor da defesa. A comissão processante terá 5 dias agora para analisar a defesa apresentada pelo prefeito. Ao fim desse prazo, o grupo deverá decidir se o processo será arquivado ou se a investigação terá continuidade na cidade de Caçapava, ação que a gente mostra e segue acompanhando aqui no Brasil Gente Vale. O WhatsApp na tela é o 12997635060, mais mensagens dos nossos telespectadores. Zap do Povão! É o Zap do Povão, o Sebastião está em São José, estamos a caminho do final dos tempos. Não tem mais amor à vida, só Deus para ter misericórdia do ser humano. Estou com você, Sebastião. Obrigado pela participação. O Antônio Carlos, boa tarde, Douglas, falando desse crime da academia, ninguém mata alguém por matar. Alguma coisa tem por trás, Antônio Carlos. E agora quem vai dizer o que aconteceu e qual a motivação do crime é a Polícia Civil. Obrigado pela sua participação. Ana Cláudia, também de São José, boa tarde, Douglas. Estarrecedora execução à luz do dia e é uma execução que assusta, né, Ana Cláudia? Muitas pessoas que não tinham nada a ver com o caso poderiam sair feridas dessa história. Obrigado pela sua participação. A Dirce está em São José, boa tarde, Douglas e equipe. Que triste esse assassinato na academia. Estou sem palavras, que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. Realmente a família que sofre nesse momento, né, Dias? Obrigado pela sua participação. O Júlio está em Taubaté. Douglas, esse hospital de Jacareí já deveria ser interditado há muito tempo. Os funcionários trabalham porque precisam. Ninguém trabalha por spot. Isso é verdade. É uma vergonha e a gente vai seguir cobrando uma resposta dos responsáveis, porque essa galera aí tem que receber. O profissional da saúde tem que receber o que é devido a eles. Obrigado, Júlio. O Pedro está em Jacareí. É lamentável administradores deixarem o hospital chegar numa situação desta. Funcionários que ajudaram a salvar vidas agora entram em situações difíceis. É o que a gente está falando, Pedro. Ninguém está pedindo esmola, não. A galera está querendo o trabalho, o salário que é do trabalho que eles já fizeram, que ele tem direito. Então a gente vai seguir acompanhando e cobrando uma resposta aqui no Brasil Gente Vale. Agora 6 horas e 12 minutos, a gente vai rapidamente para o intervalo, mas antes, imagem do nosso Litoral Norte. Litoral Norte na tela para você que está acompanhando o Brasil Gente Vale. Ainda a gente não tem imagem do Litoral Norte. Da onde que a gente tem imagem então, produção? São José então de novo, pô. Vamos colocar a imagem aqui de São José dos Campos. Essa é a Ponte Maria Peregrina?
Isso, Zona Norte na tela, 6 horas e 13 minutos. Daqui a pouco a gente volta então com mais informações e notícias do nosso litoral norte. Muitas notícias para você que mora em Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Em 2 minutinhos o Brasil Gente Vale está de volta. Dizem que a alegria do humorista é fazer as pessoas rirem. Com a idade, eu ganhei uma outra alegria, viver com disposição e saúde. Por isso, eu tomo Algicartril, um remédio que sempre me ajudou a cuidar das articulações, melhorando minha mobilidade. Porque viver bem é se movimentar com facilidade e sem dor. Explore novas ideias e conecte-se a oportunidades. De 25 a 27 de agosto, o Pitch em São José dos Campos realiza a Innovation Week 2026, o encontro que conecta líderes, empreendedores e empresas para transformar inovação em negócios. Não perca temáticas sobre inteligência artificial, cidades inteligentes, sustentabilidade, empreendedorismo e muito mais. Innovation Week 2026. Explore novas ideias. De 25 a 27 de agosto, acompanhe pelo Instagram, @PitchSJC. Acesse o site oficial innovationweeksjc.com.br e inscreva-se. Oferecimento Emax, automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial, Grupo Band Vale. É isso, Brasil Gente Vale está de volta nesta terça-feira, a equipe mais completa do Brasil, 6 horas e 15 minutos, como eu prometi. Informações e notícias do nosso litoral norte aqui de São Paulo. Nem todas as notícias são positivas. Infelizmente, a gente vai falar de uma tragédia nas rodovias. 3 pessoas da mesma família morreram em um acidente na rodovia Rio-Bahia, trecho aí do leste mineiro. As vítimas eram da cidade de Ubatuba, aqui do litoral norte. A gente, infelizmente, tem informações que foi um acidente grave envolvendo um carro de passeio dessa família de Ubatuba, que acabou colidindo de frente com o caminhão. Imagens que foram cedidas pra gente aqui pelos nossos amigos lá do Diário de Caratinga. Infelizmente, uma tragédia que aconteceu na rodovia. Minha gente, é uma notícia muito triste. 3 pessoas que eram da mesma família e a gente está falando de pai, filho e também da esposa, né? Então, um casal junto com o filho que acabou morrendo nessa rodovia. Um acidente chocante que afeta diretamente o nosso litoral norte. A gente já tem a reportagem em produção? Jornalista Antônio Baum está ao vivo da redação com as informações desse caso triste que aconteceu no leste mineiro, mas tem referência direta a Ubatuba, uma família da cidade de Ubatuba. Boa noite para você, Baum. Boa noite, Douglas, todos que nos acompanham. Esse acidente gravíssimo que aconteceu na rodovia BR-116, naquele trecho de Minas Gerais, ela é conhecida como rodovia Rio-Bahia, envolvendo 3 pessoas da mesma família. A batida aconteceu na tarde de ontem, na região de Dom Cavate, em Ipatinga. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o motorista, condutor do carro, ele perdeu o controle do veículo, acessou a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. O casal Antônio Alexandre de Lima e Soraya Lázaro de Lima morreu ainda no local. O filho deles, Samuel Eduardo Lázaro de Lima, ele chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. O motorista do caminhão não ficou ferido, ele ficou no local aguardando a chegada das autoridades e prestou todo o socorro, porém nada pôde ser feito para salvar a vida das vítimas. O corpo das 3 vítimas foi encaminhado ao posto médico legal de Caratinga, já foram liberados os corpos para os familiares. Até o momento não foram divulgadas informações sobre sepultamento e velório e a Polícia Civil ainda investiga as causas desse acidente, viu, Douglas? Obrigado, Antônio Baum, jornalista aqui que faz presente também o Brasil Gente Vale com todas as informações completas. É um caso que chama muita atenção. Obrigado, Baum, que estava ao vivo da nossa redação. Nossos pêsames para a família dessas pessoas de Ubatuba que acabaram falecendo nesse acidente. Coloca na tela aí de novo, produção. Uma batida muito forte, olha isso, minha gente. O carro acabou batendo de frente com uma carreta que estava carregada. 3 pessoas morreram
Então, um acidente muito triste que aconteceu ali na região de Caratinga, né, nessa cidade lá em Minas Gerais. Infelizmente, essa família, pai, mãe e filho de Ubatuba, que acabaram falecendo. Nossas condolências aos familiares dessas vítimas. Outro acidente que chamou a atenção aconteceu entre um carro e um caminhão e deixou uma pessoa ferida na rodovia dos Tamoios, lá no trecho de Jambeiro. A batida aconteceu na noite de ontem, na altura do quilômetro 25. De acordo com os envolvidos, o motorista do carro bateu na traseira de um caminhão. O motorista do carro de passeio disse aos policiais que a carreta estava em baixa velocidade. Ele não conseguiu parar e acertou aí a traseira do veículo de grande porte. Uma pessoa que estava no carro teve ferimentos leves e foi atendida pelas equipes de resgate. Um acidente que poderia ser muito pior. Esse caso que aconteceu na rodovia dos Tamoios, e a gente segue acompanhando aqui no Brasil Gente Vale. Mais acidentes também no litoral norte. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após um acidente em Caraguatatuba. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública Municipal, o carro conduzido pelo suspeito bateu contra um coqueiro na Avenida Doutor Arthur da Costa Filho, noite de ontem, quando aconteceu esse acidente. 2 passageiros de 20 e 22 anos ficaram feridos e foram socorridos. O motorista foi levado para a Santa Casa de Saúde, né, a Casa de Saúde Estela Maris, onde fez o teste do etilômetro, o famoso bafômetro, que adivinha, deu positivo para ingestão de álcool. Ele foi levado para a delegacia e permaneceu à disposição da Justiça, caso que foi registrado como embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. E agora, presta atenção nessas imagens, você que mora no litoral norte ou já utilizou a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela. Uma motocicleta caiu no mar durante o embarque na balsa que faz a travessia entre Ilhabela e São Sebastião, caso que aconteceu na tarde de hoje. Segundo as primeiras informações, a mulher que pilotava a moto perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Na sequência, o veículo despencou na água. Um grupo de pessoas acabou retirando a motocicleta do mar e, apesar do susto, a mulher não se feriu. A produção está separando as imagens para a gente mostrar. É um caso que chama atenção na travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela. Daqui a pouco a gente vem com essas imagens então completas que a gente mostra. Realmente um caso que chama atenção. Toda vez que a gente fala de travessia de balsas e um veículo caindo dentro do mar, é um caso que chama atenção. Seguindo com o Brasil Gente Vale, então, vamos ver como é que está o movimento das rodovias da nossa região. Começando com a Via Dutra, a principal ligação entre o eixo Rio-São Paulo, 4 câmeras na tela, 3 trechos com trânsito tranquilo. Situação tranquila em Roseira, Taubaté e São José dos Campos. No trecho de Jacareí, já começa um trânsito lento a partir do quilômetro 160, no sentido São José dos Campos, o trecho ali do retão, pós-pedágio, o motorista tem que ter cautela, porque além da pista molhada, o trânsito está lento. Mais rodovias, rodovia Rio Santos na tela, 4 câmeras também, todas elas com trecho tranquilo, com trânsito tranquilo. É a situação da Praia Grande em Ubatuba no quilômetro 55, mesma situação também no quilômetro 83 em Caraguatatuba, na ligação com São Sebastião, de São Sebastião para Bertioga, no trecho sul, trânsito tranquilo, mesma situação também daquele retão na saída de Caraguá para São Sebastião. Mais imagens? Floriano Rodrigues Pinheiro, na subida para a Serra da Mantiqueira, trânsito tranquilo, mas você vê que as pistas estão molhadas e que está chovendo no trecho de serra, hein? Atenção você que vai subir ou descer da Serra da Mantiqueira. Para fechar, temos aí a rodovia Oswaldo Cruz no quilômetro 21, ou melhor, 22, trecho ali de Taubaté. Não está passando nenhum veículo nesse momento. Situação tranquilamente agora nesse momento. Travessia de balsas tem também? É isso, produção? Travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, a gente tem um alerta da Marinha de ondas grandes, mas não afeta a travessia. Ó. Você está vendo agora que 30 minutos, nossa produção vai lhe mostrar as câmeras. Ó. Situação completamente normal nesse momento. Não existe fila e 30 minutos é o tempo padrão de espera na travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela. Ainda falando sobre as rodovias, as multas e as passagens pelos pedágios automáticos. O que é pedágio automático, produção? É o Free Flow. Agora vão chegar pelo aplicativo da CNH Digital. Isso deve ajudar a evitar que as pessoas caiam em golpes no momento do pagamento. Veja na reportagem de Tiago Prudente. Ao entrar na Via Dutra em São Paulo, as placas já alertam.
O trecho conta com o sistema FliFlow. Ao passar por essas estruturas, o veículo é registrado. Mas, como pagar? Na rodovia quase não há placas com essa orientação. Bom, eu só sei do meu formato porque eu tenho a tag no meu carro, né? Mas fora a tag, sinceramente, não sei como é que faz o pagamento. Em alguns pontos de parada, como nesse restaurante, foi criado um ponto físico para o pagamento. Uma tentativa de ajudar os motoristas. A pessoa chega aqui e aí passa a placa pra gente, a gente puxa aí através da placa e dá todo o suporte para essas pessoas, né? Agora, ao passar por uma rodovia federal ou estadual com o sistema FliFlow, o proprietário do carro vai receber no celular uma notificação via aplicativo CNH do Brasil. Aqui ele vai poder conferir a cobrança do pedágio e dar os primeiros passos para o pagamento. No aplicativo, basta clicar em Veículos, selecionar o carro e acessar Pedágio Eletrônico. As cobranças ficam listadas no sistema. Depois é só clicar na cobrança e ser direcionado ao site da concessionária para fazer o pagamento. A CNH, ela dirige, ela orienta o usuário automaticamente para o site correto da concessionária para realizar esse pagamento e com isso evita fraude, evita boleto falso. Depois de ser notificada, a pessoa tem 30 dias para pagar. 5 dias antes do vencimento recebe um novo aviso. Se não pagar, a multa é de R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. Desde 2023, mais de 3.700.000 multas pelo não pagamento do FliFlow foram aplicadas. Todas as passagens, desde que a primeira concessionária começou a usar o FliFlow, então ele pode consultar em anos anteriores e a partir de agora, qualquer passagem que ele fizer, ele vai ter informação em até 24 horas sobre a passagem que ele acabou de fazer. É isso, uma informação mais do que necessária, porque a gente tem vários FliFlows aqui já pelo trecho paulista, né? O pedágio automático, a gente tem aqui na nossa região, na rodovia dos Tamoios, no trecho ali entre Caraguatatuba e São Sebastião, esse trecho que você está vendo na tela, ali é muito bem sinalizado. Existem várias placas ao longo da rodovia e existe também essa placa bem em cima do pedágio automático, o FliFlow. Mas a gente tem, por exemplo, na rodovia Presidente Dutra, trechos que confundem o motorista, porque o FliFlow é aplicado em toda entrada e saída, mas não significa que ele é cobrado. A gente tem um FliFlow nos pedágios e na rodovia Presidente Dutra, aquelas placas do FliFlow monitoram quando o motorista está entrando e saindo. Portanto, é importante você, motorista, que fique atualizado no seu aplicativo da CNH Digital para evitar aí de pagar uma multa de evasão de pedágio que a gente viu na reportagem, que custa R$ 195,00. Pesa no bolso mais que o pedágio. É isso, minha gente. Seguindo com o Brasil Urgente Vale, mensagem do Zap do Povão, Pedrão. Zap do Povão! A Helenice de Jacareí, Hospital Alvorada foi um dos melhores na cidade. Concordo com você, Helenice. Hoje está deixando os funcionários e beneficiários sem retorno do nada. O convênio médico, a maioria é idosos, muito revoltante o que estão fazendo com funcionários e beneficiários. E é isso, Helenice, o hospital foi interditado de maneira cautelar e os funcionários estão querendo direitos, que é salário e verba rescisória. Obrigado pela sua participação. O Gustavo, boa tarde, Douglas. Esse hospital de Jacareí é difícil e nada mais justo eles quererem receber o salário trabalhado. É isso aí, Gustavo. Trabalhou, tem que receber, minha gente. Obrigado pela sua participação. A Morena de Ilhabela. Olá, Douglas, boa tarde. Ilhabela de novo ao vivo com você, é isso. Amo assistir o seu programa, ouvir tantas notícias. Um abraço pra você. Manda um alô pro meu esposo, Davi Guerra, o esposão. Aquele abraço, Davi, que está aqui do meu lado assistindo. E a galera de Ilhabela daqui a pouco vai ver também aquela reportagem que a gente prometeu da moto que acabou caindo na travessia de Balsas. Obrigado. A Maria está em São José dos Campos, boa tarde. Eu vou reclamar da saúde de São José. Estou esperando ortopedista, ressonância e mais especialista, sendo que preciso passar no ortopedista de 6 em 6 meses. Mas não é isso que está acontecendo. Tenho problema no joelho, preciso de remédio e a demora está grande. O prefeito fala que não tem fila. Imagina se tivesse, só por Deus. Maria, manda seus dados para a gente. A nossa produção está produzindo uma reportagem com essas reclamações na saúde. Ontem nós mostramos o programa Falta Zero, que é um programa importante, viu?
O pessoal aqui de São José dos Campos anda faltando muito na consulta e isso acaba atrapalhando casos como o da senhora, que muitas vezes não consegue vaga médica. Portanto, a gente vai atualizar, vai cobrar uma resposta da Prefeitura sobre os casos de espera, como o da Maria aqui de São José dos Campos. Maria, manda seus dados completos para a gente que a gente vai cobrar uma resposta amanhã. Obrigado. O Charles está em Caraguatatuba e por lá o tempo está feio, hein? Boa tarde, estamos juntos, colado aqui no Jornalismo da Band. Aqui em Caraguatatuba o tempo fechou e vai cair o mundo. O Charlão mandou essa foto pra gente, obrigado pela sua participação. O Paulo de Ubatuba, boa tarde Douglas, aqui em Ubatuba amanheceu assim, chovendo. Agora melhor está chovendo, é o Paulo Pescador de Ubatuba, de manhã o tempo estava fechado, agora está garoando na cidade de Ubatuba. Você que está acompanhando o Brasil Urgente Vale, ainda dá tempo de participar. Nosso WhatsApp está na tela, é o 12997635060. No próximo bloco eu quero mostrar a sua participação. Antes disso, imagens ao vivo da nossa região, rodando as imagens que só a Band mostra. Taubaté na tela. Nesse momento, 6 horas e 29 minutos, 20 graus em Taubaté. Não sai daí que daqui a pouco eu volto com mais notícias de toda a nossa região. Eu sou Rosângela Trindade, de Taubaté, Gurilândia, e eu ganhei. Eu sou Jaque, de São José dos Campos, e eu ganhei. Sou a Maria de Pindamonhangaba e já ganhei. Sou Francisco, sou de Redenção da Serra e eu já ganhei. A decisão de mudar de vida é sua. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 250 mil. Vale Cap, ajude e concorra. Identificação vale mais que sorte. Na Pet Camp você encontra esta tag inteligente para o seu pet. Aí será muito mais fácil encontrá-lo caso ele venha se perder. Porque na Pet Camp, identificar o seu pet vale. Quanto tempo da sua vida você ainda vai perder esperando a internet funcionar? 1 GB de velocidade para assistir, jogar, trabalhar, tudo ao mesmo tempo. Mais velocidade, Wi-Fi 6, infraestrutura própria, 5G. Da Unipiaí. Via Vale Shopping apresenta Dog Fashion Day em Taubaté. Domingo, 27 de setembro, no Via Vale Shopping. O mais tradicional evento pet da região vai trazer concursos, prestação de serviço, as novidades do mundo animal, brindes, workshops e a tradicional caminhada solidária. Se inscreva para a nossa caminhada no site dogfashionday.com.br e contribua com 2 quilos de ração animal. Kit exclusivo para os 100 primeiros inscritos. Dog Fashion Day. Domingo, 27 de setembro, no Via Vale Shopping em Taubaté. Entrada gratuita. Oferecimento Via Vale Shopping, o shopping para toda a família. Polipet, o shopping do seu pet. Pensou em pintar? Bela Tintas é o lugar. Bipet, o universo pet na palma da mão. E Via Auto Shopping. Você quer? O Via Auto tem. Montadora oficial SBS Estruturas para seu evento. Realização Grupo Band Vale. Brasil Urgente Vale está de volta. A atualização importante sobre o assassinato que a gente viu que foi realizado hoje à tarde numa academia da Zona Norte de São José dos Campos. Coloca na tela aí, produção, a gente tem informações dos suspeitos presos. 3 pessoas foram presas. Esses indivíduos foram detidos em Itatiaia. A gente pediu uma nota para a Prefeitura de São José dos Campos que informou que os operadores do CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, localizaram as imagens dos suspeitos, sendo que um deles estava armado em uma moto. Imediatamente ao ocorrido, operadores da GCM e da Polícia Militar iniciaram um rastreamento do veículo. Após a comunicação via rede, os agentes da GETAM, que é o grupo de motos da GCM de São José dos Campos, localizaram a moto abandonada na região norte. Os agentes localizaram imagens com as câmeras de segurança de comércios da região e encaminharam ao CSI, que por sua vez identificou o carro, aquele carro branco que você viu no começo da reportagem, como novo meio de transporte. Esse aí, ó, dos suspeitos. O carro foi localizado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro na rodovia Presidente Dutra. Com isso, as equipes do CSI alertaram a Polícia Militar do Rio, que por sua vez prenderam os 3 suspeitos desse assassinato aqui em São José dos Campos. Tudo indica que foi um crime premeditado, ou seja, eles planejaram um assassinato, planejaram também a fuga, porque tinha 2 veículos na fuga, uma moto
que foi abandonada, e depois o carro, mais os 3 bonitinhos aí foram presos, e a gente continua na repercussão desse caso amanhã, aqui no Brasil Gente Vale. Seguindo com o Jornal de hoje, olha essas imagens. Agora sim, uma moto caiu no mar durante um embarque na travessia de balsas entre Ilhabela e São Sebastião, caso que aconteceu na tarde de hoje. Segundo as primeiras informações, a mulher que pilotava a moto perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Na sequência, o veículo despencou da balsa na água. Nas imagens, o grupo de pessoas aparece retirando a moto do mar. Apesar do susto, a mulher não ficou ferida. Imagem que chama atenção, que impressiona, principalmente porque o mar está agitado em todo o litoral norte. Então, no momento da queda, a balsa pode estar aí bem agitada, podia estar balançando, e essas imagens chamam a atenção. Muita atenção, você que vai fazer a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, e principalmente escute a orientação dos profissionais que opera essa travessia. Agora 6 horas e 34 minutos, chegou a hora do Berra Bairro. Quadro que cobra isso. Berra Bairro é o quadro que cobra respostas do poder público sobre problemas enfrentados por moradores aqui da nossa região. O jornalista Antônio Baum está chegando ao vivo da redação com os destaques, com casos do litoral norte de hoje, né, Baum? Boa noite para você. Boa noite para você, Douglas. Pois é, 2 casos do litoral. O primeiro é de Ubatuba. O Adilson, ele reclama de um vazamento de esgoto no bairro Estufa 2, na Avenida Petrópolis. Segundo ele, o retorno do esgoto com frequência, está acontecendo com frequência, por meio de uma tampa, provoca mau cheiro no local. Nós procuramos a Sabesp. A companhia informou que enviou técnicos para fazer uma avaliação ali do local e que a equipe não encontrou nenhum tipo de problema, nenhuma irregularidade, nenhum problema no sistema de esgotamento sanitário, está tudo funcionando normalmente e sem intercorrências. Mesmo assim, a Sabesp informou que vai continuar monitorando essa área. Os moradores que também perceberem algum mau cheiro por causa dessa tampa podem registrar essas ocorrências, as reclamações, pelos canais oficiais de atendimento da empresa, e a gente também vai continuar acompanhando esse caso. Agora, o outro problema é de Caraguatatuba. A Lauana, na verdade, ela reclama da falta de iluminação na Avenida Américo Timóteo do Rosário, que fica no bairro Rio do Ouro. Segundo ela, a EDP fez uma troca de postes ali, de fiação da rua, há cerca de 3 meses, mas a energia ela não foi religada, ou seja, a Lauana ela está no escuro há 3 meses. Ela conta ainda que equipes da Caraguá Luz estiveram no local 4 vezes, mas não conseguiram fazer a religação, porque, segundo ela, a EDP não conseguiu esticar os fios ali no local, ou seja, não tem estrutura de fiação para que a energia volte. Nós também procuramos aqui a concessionária. A EDP informou que vai enviar uma equipe ao local para fazer uma análise técnica, e depois dessa análise, se for constatada a necessidade de reparo na rede de energia que abastece a iluminação ali daquela região, a empresa diz que vai fazer o serviço o quanto antes, mas não passou nenhum prazo. Nós vamos seguir acompanhando esse caso também. É isso, Antônio Baum sempre somando aqui a equipe do Brasil Gente Vale. Antônio Baum, que produz o jornal Primeira Hora Regional da Rádio Band Vale FM, e também apresenta o Jornal do Meio-Dia na 102,9. Obrigado, Baum, com informações ao vivo da nossa redação. E se você tem um problema no seu bairro, na sua rua, na sua região, tira uma foto com o celular deitado, manda pra gente aqui do Brasil Gente Vale. Nosso WhatsApp está liberado, é o 12 997 63 50 60. É o quadro Berra Bairro, faz essa ponte, uma ligação entre você que está tendo problema e a concessionária ou a prefeitura responsável, sempre cobrando uma resposta para ajudar no seu dia a dia. Seguindo com o Brasil Gente Vale, mudando de assunto para falar de um problema que tem atingido muitas famílias brasileiras. Um dos fatores que tem aumentado o número de pessoas endividadas é o vício em apostas. As apostas estão mudando a relação de muitas famílias com o dinheiro. Veja na reportagem. Um passatempo que pode parecer inofensivo no começo, mas que traz impactos que podem ser irreversíveis. O que começa como diversão pode se transformar em vício. A busca pelo prêmio termina em dívidas e até no uso do dinheiro do orçamento de casa para continuar apostando. Todo dia eu aposto. Eu mais perdi do que eu ganhei, eu vou falar a verdade. E tipo assim, eu
Acho que já passou de uns 5 mil aí já que eu já apostei. Dinheiro fácil e sem esforço. Essas são as principais promessas de casas de apostas no Brasil. Uma propaganda enganosa, mas que segue atraindo milhares de pessoas. Esse homem, que pediu para não ser identificado, começou a apostar por conta das falsas promessas e hoje se tornou uma vítima do vício. É um dinheiro que a gente acaba tirando de casa para poder estar fazendo as apostas. O primeiro contato com as apostas foi, eu vi pessoas apostando, eu tinha um dinheirinho ali na conta, falei assim, vou arriscar, vamos ver se eu consigo virar esse dinheiro, consigo fazer alguma coisa. Com o crescimento e a praticidade das bets no Brasil, muitas pessoas acabam deixando de investir em cultura, arte e recreação e passam a investir em jogos de azar. Isso pode acabar afetando até mesmo a renda familiar. Segundo dados divulgados pelo Concefaz, o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, famílias brasileiras perderam mais de 62 milhões de reais para as bets no ano de 2025. Além disso, o valor que sobra para as famílias que são isentas do imposto de renda é menor do que o valor perdido em apostas no ano passado. Essa psicóloga alerta sobre a transição do hobby para o vício, quando se deixa de jogar com responsabilidade. Isso pode se tornar muito preocupante quando ele deixa de ser, apenas uma escolha e passa a se tornar algo de uma dependência, Então, essas questões, ela pode não somente impactar no bolso, mas também nas suas relações familiares e na sua saúde emocional. Para que o vício seja controlado e os gastos sejam reduzidos, é preciso tratamento e muito apoio, principalmente para quem está presente no dia a dia. O importante é quem está ao lado não julgar. Porque isso se trata de um transtorno emocional, um transtorno de saúde, Então, ele precisa de cuidados. Então, a rede de apoio familiar ela é extremamente importante e também uma ajuda de um profissional habilitado, um psicólogo, para que ele consiga compreender quais são os gatilhos que está levando a pessoa a se tornar dependente desses jogos de apostas. É isso, reportagem mais do que necessária. Problemas psicológicos têm tratamento, ainda mais o vício em apostas. Como disse a profissional consultada na reportagem, é muito importante o apoio familiar. Não é só brigar, minha gente, é buscar entender, é orientar e principalmente buscar uma ajuda profissional, porque as apostas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano e o vício, junto com elas, também vai crescendo, mudando, inclusive, o padrão de renda dos brasileiros. Conheço muitas pessoas que mensalmente separam ali uma graninha para jogar na bet. E daí isso não é crime, minha gente. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, desde que não atrapalhe o orçamento familiar e que não vire um problema de saúde, porque vício é problema de saúde. E daí cabe a você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo o Brasil Gente Vale, conhece alguém assim? Não adianta você ir lá com uma pedra na mão e atirar na pessoa. Tem que conversar, tem que orientar e buscar ajuda profissional. E a gente sempre mostra reportagens como essa aqui no Brasil Gente Vale para orientar você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo o jornal de hoje. A polícia foi atrás de ladrões de alianças e também de receptadores do ouro, que é rapidamente derretido nesses casos de furto e também assaltos. Parte do metal era usado para produzir joias para funkeiros e integrantes do crime organizado. Alianças arrancadas à força, joias levadas em segundos, assaltos que terminam em morte, como o caso de Guilherme Souza Campos, de 10 anos. O menino foi morto durante um ataque de um bandido em São Paulo que queria levar a aliança do pai dele, um policial civil. Em média, são registrados 20 roubos ou furtos de alianças por hora em São Paulo. O material vai parar rapidamente nas mãos de receptadores que derretem o ouro e vendem as joias. Hoje, a polícia e auditores da Secretaria Estadual da Fazenda foram atrás desses criminosos. Os alvos eram assaltantes e donos de lojas na região central da cidade, que concentra a venda de ouro ilegal. Então a nossa finalidade aqui é bater no esquema financeiro, na lavagem de dinheiro, principalmente na descapitalização do crime. Nós já temos 35 milhões de reais aproximadamente bloqueados, alguns veículos e até um imóvel bloqueados. A operação de hoje é resultado da análise de material apreendido em fevereiro do ano passado. Na ocasião, a polícia prendeu Suedna Barbosa, apontada como a responsável por organizar os assaltos das joias, e o receptador Rony Gonçalves. A investigação apontou que alianças roubadas viravam joias de ostentação usadas por funkeiros e integrantes do crime organizado.
O esquema envolve donos de lojas que faziam design das peças e as vendiam pela internet sem comprovante de procedência. Cordões e anéis como esses. O dono da loja é Douglas Bonetti. Ele e mais 2 envolvidos foram condenados a 7 anos de prisão por receptação qualificada e organização criminosa e seguem foragidos. A empresa de Douglas é responsável por produzir um colar avaliado em R$2 milhões que o funkeiro Buzeira deu de presente para Neymar durante um cruzeiro em 2023. O jogador não é investigado na operação e não se sabe se o colar foi produzido com ouro roubado. Já Buzeira é conhecido da polícia. Foi investigado em outra operação por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Acabou solto na semana passada, depois de 10 meses na cadeia. É isso, reportagem completa que você acompanha aqui no Brasil Gente Vale. Se tem quem roube é porque tem quem compre. E daí a polícia está indo atrás exatamente dos receptadores que acabam pegando essas alianças roubadas, derretendo, e você viu qual é a destinação, né? Muitos colares, muitas joias, mas todas essas joias têm um rastro de sangue por trás, portanto, importante ação da Polícia Civil na capital paulista. Seguindo com o Brasil Gente Vale, rapidamente, coloca a imagem da Serra da Mantiqueira aí, produção. Vamos ver como é que tá o tempo agora por lá? Tempo firme, já não chove, mas a temperatura está caindo. 14 graus, agora 6 horas e 44 minutos. Não sai daí, que daqui a pouco eu volto com a sua participação aqui no Brasil Gente Vale. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí! Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você! º Festival do Camarão de Ilhabela, o festival gastronômico mais saboroso da região. Restaurantes de toda a cidade apresentando receitas especiais para todos os gostos. Não dá para provar um só. Participe! Realização Prefeitura de Ilhabela. Explore novas ideias e conecte-se a oportunidades. De 25 a 27 de agosto, o Pitch em São José dos Campos realiza a Innovation Week 2026, o encontro que conecta líderes, empreendedores e empresas para transformar inovação em negócios. Não perca temáticas sobre inteligência artificial, cidades inteligentes, sustentabilidade, empreendedorismo e muito mais. Innovation Week 2026. Explore novas ideias. De 25 a 27 de agosto. Acompanhe pelo Instagram, @PitchSJC. Acesse o site oficial innovationweeksjc.com.br e inscreva-se. Oferecimento Emax, automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Seis horas e 46 minutos, Brasil Gente Vale está de volta. Hoje o programa foi muito movimentado. A gente teve toda a repercussão desse caso de uma execução aqui em São José dos Campos, 3 suspeitos presos. Teve também a reportagem importante sobre denúncias de falta de pagamentos a ex-funcionários do Hospital Alvorada em Jacareí. Muitos temas, muitos assuntos, mas é claro que a gente não vai finalizar o Brasil Gente Vale sem a sua participação. O WhatsApp na tela é o 12997635060. O Alexandre de São José dos Campos. Boa noite, Douglas. Eu moro aqui no Primavera 2. Cadê o Nicolini? Tá rodando lâmpada? Está rodando lâmpada. Bom, não sou eu que estou falando, é a produção. Nicolini está de férias, Alexandre, daqui a algumas semaninhas ele está de volta aqui no comando do Brasil Gente Vale. Obrigado pela sua participação. A Márcia, estou passando aqui para agradecer de coração pela reportagem do Hospital Alvorada. Sem palavras para agradecer vocês, muito obrigado. Márcia, a gente só está fazendo o nosso papel, que é o jornalismo, mostrando sempre todos os lados e principalmente o caso de vocês que estão precisando urgentemente de uma resposta, porque vocês estão cobrando o direito. O salário é direito. E a gente vai seguir nesse caso aqui no Brasil Gente Vale. A Mariana, boa noite, meu marido está esperando para passar no cirurgião ortopedista e nada de chamar. Isso é a saúde de São José, cada dia pior. Ó,
mais reclamações que estão se acumulando. A gente está produzindo uma pauta sobre essas reclamações na saúde aqui em São José e vamos trazer ainda durante a saúde. Mariana, manda o dado completo aí de quem vai passar por essa cirurgia, por quem está esperando passar por essa cirurgia, que a gente vai entrar em contato com a prefeitura. O Adriano está em Taubaté. Boa tarde, Douglas. Meu pai tem 84 anos, tem Alzheimer e a última consulta dele com a geriatra foi em janeiro. Desde então estou tentando o retorno e nada. Nem a ouvidoria da saúde está resolvendo. Taubaté está um caos. Reclamação que chega de várias cidades da nossa região no quesito saúde. Obrigado, Adriano. Mesma orientação. Manda os dados tudo certinho aí pra gente. Vanderly de Caçapava, boa noite, Douglas. Estamos a poucos dias das eleições. Será que vamos ficar nas promessas dos políticos? Interrogação. A saúde está um caso sério, nada muda, precisamos urgente de socorro. E atenção, hein, Vanderly. Dessa vez são 6 votos aí que você vai votar. Deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente. Portanto, pense bem em quem você vai depositar sua confiança. O Diego está em Taubaté, a saideira. Boa noite, Douglas. A saúde não está bem para nenhum lugar. É em Taubaté, Jacareí, Caçapava, mas é época das eleições. Eles prometem muitas coisas. Se fizer 10% das promessas, tá bom. É isso, Diegão. Muitas promessas e a gente está aqui sempre para cobrar dos políticos que serão eleitos para governar a partir do ano que vem. Brasil Gente Vale está chegando ao fim, mas nem pense em mudar de canal. Quem está chegando hoje com o noticiário movimentado é ele, Otávio Baldim, Band Cidade, hoje com muitas notícias de toda a região, né? Boa noite para você. Maravilha, Douglas. Bom descanso. Valeu, meu irmão. Até mais. Pela companhia. Excelente noite.